Seja muito bem-vinda à nossa consulta aula de Tira Dúvidas. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista. Está acontecendo consulta aula antifúngica todos os dias aqui. E o nosso evento é para você eliminar os sinais e sintomas que te perseguem. Arrisco dizer que há meses, anos e que talvez você já tenha até se acostumado com a doença e tenha transformado ela em sua identidade. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo de libertação, porque é isso mesmo, né? Eu brinco que é até a pastoral da nutrição, para que você acredite no poder da nutrição em sua vida e você seja resgatada, seria essa mesma palavra, resgatada desse mundo das medicações de repetição. Então vamos com tudo tirar as dúvidas de vocês. Eu já inicio aqui com falas poderosas para que vocês já peguem algumas chaves iniciais, tá? Para vocês já começar aqui com conteúdo riquíssimo, para isso cada vez mais ficar leve para você, porque eu sei que já foi pesado demais, a sua mochila estava pesada demais, a sua bagagem estava pesada demais e o processo, ele precisa ser leve, e para ele ser leve, ele precisa ser compreendido. Primeira chave, maravilhosas. O que é a chave? A chave é cada vez que eu dou uma dica aqui, que eu falo alguma coisa que contribua, ou que alguma bem-nutrida fale, porque hoje eu vou trazer uma bem-nutrida aqui para contar como está o processo de cura dela, para que você olhe de fora a história de uma pessoa e você consiga enxergar coisas que ela já fez, coisas que ela passou, e você aprende com o processo do outro, porque aí você vai mais rápido. É essa a sacada. Você aprender com o processo do outro. Quanto mais sábia é a mulher, mais ela aprende com o processo, com a vida da outra pessoa, para que ela consiga evoluir mais rápido, para que ela não fique cometendo os mesmos erros que outras pessoas já percorreram. E eu já percorri esse caminho que vocês irão percorrer, e é por isso que eu entrego as chaves aqui para vocês e várias outras bem-nutridas. As bem-nutridas que eu digo são as bem-nutridas que aplicaram o passo a passo do método, e elas entregam as chaves aqui para vocês, tá certo? Então vamos com tudo. Eu quero aqui, ó, já trazer algumas questões que são importantes, que vocês não podem esquecer daqui para frente, tá certo? Nenhum alimento, ele é vilão. Nenhum alimento é vilão. O alimento, ele se torna vilão a partir do momento que eu não consigo perceber o momento de parar, o momento certo de comer. Nenhum alimento tem a capacidade de nos adoecer se a gente não autoriza. Tá, maravilhosas? Então vamos começar já com essa parte aí, porque eu sei que muitas de vocês já vêm de processo de restrição de alimentos, de cortar vários alimentos, de tirar várias coisas, e eu não quero que vocês continuem passando por esse processo, tá? De achar que a vida de vocês vai ser uma eterna restrição. Não precisa ser assim, tá bem? Então, pega essa primeira chave aqui, que é importante que vocês já agilizem o processo de vocês. E, Júlia, quando você estiver aqui, você manda um oi aqui pra mim, tá? Que eu te adiciono aqui na live, tá bom? Segunda chave. As outras chaves eu vou entregar pra vocês. Hoje, eu separei aqui 5 chaves pra vocês. Eu vou entregar 2 chaves e depois eu falo com a Júlia e depois eu entrego o restante, tá bem? Terapia nutricional, ela é diferente de estilo de vida saudável. Daquilo que você já foi ensinada a... Eu sei que isso daqui é saudável, eu sei que um tomate é saudável, eu sei que uma alface é saudável, eu sei que uma laranja é saudável. Isso não é terapia nutricional. É importante que, a partir de agora, quando você entrar na consulta aula 2 de amanhã, que é o diagnóstico nutricional, que é todo o passo a passo que você vai receber em relação ao alimento, aquilo que você vem escolhendo para sua vida, você saiba fazer a diferença de um momento terapêutico, que você está num processo de cura, de reorganização do funcionamento do seu corpo, e um processo de estilo de vida, que é aquilo que você escolhe para sua vida, que você gosta de comer, tá certo? Então, essas chaves, quem tá pegando aqui as chaves? A Júlia, você tá aqui, vou colocar a Júlia aqui.
E aí depois eu vou entregar outras chaves para vocês, então fica comigo aqui até o final, que a gente vai conversar bastante hoje, vai tirar bastante dúvidas. E é claro que aqui o objetivo é tirar dúvida da consulta aula 1. Então, quem não assistiu a consulta aula 1, eu sugiro que vocês assistam, tá? E o link está no perfil aqui do Instagram. Júlia maravilhosa, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, Oi, pela boa sua noite. disponibilidade. Boa noite. Muito obrigada por entrar aqui, separar um período do seu dia. Tempo é vida. E eu valorizo muito a vida de vocês que entram aqui para contar como foi a jornada de cura, o processo de cura. E obrigada por compartilhar, viu? Obrigada também. Eu que agradeço Júlia, por tudo. sinta-se em casa, como se a gente estivesse aí no sofá da sua casa conversando. É, Conta um resumo da sua história, como que você sentiu, por que que é importante as mulheres que estão aqui escutarem com atenção a história da Júlia e de todas as mulheres que contribuem aqui. Porque você consegue olhar de uma forma diferente para a história da outra pessoa. Porque a história é muito parecida com a sua. Muito parecida. E você olhando para a história de uma outra pessoa, você vai falar assim, nossa, deixa eu ver o que eu consigo absorver aqui para agilizar o meu processo de cura. E, Júlia, como que foi a sua identificação de sinais e sintomas? Conta um resumo da sua história, por gentileza. Minha história ela começou há mais ou menos uns 3 anos de muita busca dessa cura. Eu fui para muitos médicos, fui para nutrólogo, umas 4 nutricionistas, ginecologistas, endócrinos, gastro, e essa busca não tinha fim. E aí eu já vinha seguindo você há muito tempo, mas besteira minha, porque o tanto que eu gastava com remédio, com suplemento, que pagou muito rápido o curso. Eu comecei a aplicar inicialmente, né, falando sobre a minha maior dificuldade, o Dor. meu maior peso, isso, nessa caminhada, que eu acho que é o de muita gente aqui também, e de muitas colegas que eu falei, né, presencialmente, que é a candidíase. Eu vinha sofrendo com isso, recém-casada, e é bem difícil. Ele já sofreu muito também comigo. E, e foi isso. Mas aí eu apliquei o método e E como eu vi Júlia, outras bem nutridas. Oi. deixa eu só te interromper. Me Uhum. conta sobre os seus sinais e sintomas, se você se sentir à vontade em falar. Você percebeu, porque agora as mulheres que estão aqui estão aplicando os testes. Eu não sei se você chegou a aplicar os testes, como que você Sim. identificou. A sua principal dor era a candidíase, mas você percebia outras coisas que não estavam funcionando bem no seu corpo? Sim, meu cabelo estava caindo muito e aí eu fui em dermato e estava com caspa e que também, né, é um dos sintomas da síndrome fúngica. E abdômen também. Eu já vinha fazendo exercício há muito tempo. Eu sei, na minha vida inteira eu sempre fui muito atleta, assim, eu sempre gostei muito de esporte, joguei vôlei, quem me conhece sabe. E a vida toda eu sempre joguei vôlei, sempre gostei de academia, correr. E o exercício não faltava, mas a barriga sempre estava ali, inchada, e era como se, enfim, a culpa era da comida sempre. E eu tive muitos problemas com comida por conta disso. Como Uhum. você falou lá no início, a comida não é a vilã, só que a gente tem que usar ela ao nosso favor. Tem tanta coisa, tanta. E o alimento ele cura tanto, muito mais do que os remédios. Eu tô nessa vibe agora mais natural, até de cosméticos, porque tudo que a gente aplica na gente tem influência na nossa vida. E, e aí você disse que passou em vários profissionais, você citou aqui no início. Quanto tempo você ficou procurando respostas? E se você conseguir
trazer uma média, quanto que você gastou buscando respostas? Eu sei que mulheres não planilham muito os gastos, né? A gente vai passando no cartão e tudo mais, mas é Na importante verdade, que a gente preste atenção nos nossos gastos com doença, né? Porque é diferente você investir em saúde e gastar com doença. na verdade, eu trabalho com finanças e aí Ah, eu planilho, eu planilho, sim. E meu setor da saúde estava maior do que o de lazer e, enfim, outras questões que nesse momento era prioridade para mim, né? E eu, como a gente tem plano de saúde, o gasto com consultas não era tão grande. Só que a busca foi tão grande que eu procurei nutrólogos que não eram do plano. Então, uma consulta com um nutrólogo, eu fui em alguns, foi R$ 1.000. E então ele passou uma porrada de suplementos que não adiantou de nada. Foi depois que eu entrei no método que eu entendi, né? Foi um monte de pó que eu botei pra dentro e que não fez efeito nenhum. Foi literalmente dinheiro jogado fora, e Júlia, infelizmente. como que você se sentia nessa busca, assim, de sentimentos mesmo? Frustrante pra caramba. Chorava muito. Eu chorava porque é uma busca. Eu faço tanto, eu faço muito e não sai do lugar. É tipo, não sei explicar. Você corre e não sai do lugar. Tipo esteira. E, e aí você comentou aqui que você já me acompanhava há algum tempo e você demorou para ser convertida na minha. Sim. Oh, Eu seguia você e seguia outras nutricionistas também, que tem outras pessoas que falam sobre, né, a desbiose, mas eu gostei mais do seu conteúdo específico da síndrome fúngica. Eu me identificava com isso, sabe? Com todos os sinais e sintomas, com a forma que você falava, também nos seus conteúdos gratuitos você dá muita dica boa também. E eu seguindo já isso, tipo, antes mesmo de fazer o curso, eu já comecei a utilizar a colher, né, que você fala nas lives, e isso já fez uma diferença muito grande. E aí foi pegando coisinhas assim, só que essas dicas soltas não, não é um método, não é uma coisa certa. Porque se fosse, tinha dado certo antes de adquirir o curso. Dentro do curso, foi onde eu encontrei o gatilho principal. Porque você fala, né, lá dentro, sobre os gatilhos, sobre o que é que desencadeia. E não foi, assim, foi na nutrição, mas também foi na parte ginecológica, que é o que mais me incomodava, né, na parte de da Cândida. Você tem entrevistas com. Enfim, tem um conteúdo muito bom. Eu aprendi a fazer marmitas e me organizar também no meu dia a dia para poder me manter na nutrição. Tem e tudo isso. que maravilha, Júlia. E como que foi o seu processo de sentir que você estava eliminando os sintomas? Como que aconteceu para você o movimento, né? Eu falo aqui porque as mulheres acompanhando, elas cada vez que elas escutam uma história, é uma história diferente. Tem mulheres que falam, ah, o meu resultado veio na primeira semana, outra que fala, meu resultado veio no mês, outra foi depois de tanto tempo. Então, é importante escutar, né, esse movimento diferente de mulheres diferentes, porque são pessoas diferentes, né? Eu tentei não ficar tão bitolada ao resultado, porque eu acho que eu já estava tão estressada com tudo isso que poderia ser pior. E aí eu fui fazendo o método durante 3 meses. Ainda não tinha dado certo. Mas aí eu descobri o meu gatilho principal. Eu tinha todos os meses.
eu tinha candidíase todos os meses. Durante os últimos 3 anos, eu tive todos os meses. Sempre antes da menstruação, que é quando a minha imunidade caía mais. E aí, quando eu descobri meu gatilho, eu não tá mais vindo. Aí eu, tem alguma coisa errada. O errado era o certo. E aí eu fui sentindo. Então, assim, eu já tô na última fase, já tem 3 meses que eu não tenho crise. E foi assim, natural. Eu fui ficando feliz com o não problema. Não foi assim, foi natural. Eu deixei acontecer naturalmente, porque eu também já estava muito estressada por tudo isso, mas foi muito bom. Muito Ah, bom, assim, tem sido muito bom que bom. ter saúde. E você, uma fala sua agora muito importante para as mulheres que estão escutando aqui, que você achava normal vir o problema e quando não veio, você achou anormal e falou assim, pera, o que está acontecendo de errado que o problema não veio, né? Era a Então, regra. não se acostumem com a doença, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente se acostuma. Eu também, eu estava acostumada a ter a pele feia, a ter problemas com o meu corpo, e eu estava acostumada com a doença. E a gente se acostuma mesmo, né? E Ah, o que dizia, né? Ah, é normal cacheada ter caspa, porque a gente usa muito produto, mas não tem nada a ver isso. A gente não usa produto no couro cabeludo, não tem nada a ver. perfeito, exatamente. É como se fosse uma rotulagem, né? Ah, é normal É, a mulher ter esse problema, é normal a mulher que tem o cabelo. uhum, a Cândida também era o mesma ritual aí das mulheres. Olha, para a gente fazer um fechamento aqui dessa parte que eu vou continuar com as mulheres aqui explicando algumas coisas, tirando as dúvidas, é, o que te fez acreditar no poder da nutrição? O que te fez olhar para o método, olhar para essa nova oportunidade e dar uma chance, sendo que você já tinha passado com tantos médicos, com tantos profissionais e pagado caro, né, nesses profissionais? O que, o que você falaria para essas mulheres que ainda estão desacreditadas no poder do alimento? Eu acho que o principal foi entender, não é só porque é como você fala muito no curso também, que a consulta, ela é ali 1 hora e ele não vai conseguir explicar tudo que a gente em uma vida inteira passou, né? Adaptar à sua realidade. O principal para mim no curso foi entender o que cada alimento significa dentro do meu prato, né? Uma folha verde, o que é que significa? Uma, enfim, a proteína, o que é que ela vai resultar no meu corpo e ver esse resultado no meu corpo. É isso. É a nutrição agindo para ter saúde. Que bom. Que bom, Júlia. Obrigada, viu, pelo seu tempo, por compartilhar uma partezinha aí da sua vida, da sua história. Eu sei que muitas mulheres estão aqui, estão desacreditadas. Quantos meses ou anos você tinha o problema, Júlia? Não sei se você falou no Há três início. anos. 3 anos. Em quanto tempo você está sem o problema? 3 meses. E 3 anos você estava com o problema e a gente resolveu isso daí, ó. Tá 3 meses livre da candidíase. Eu comprei o curso em março e tô livre. Maravilha. Que bom. Essa é a bênção do poder do alimento em nossas vidas. Obrigada, Júlia, pelo seu tempo, viu? Obrigada também, Sheila. Espero ter ajudado Ajudou. outras mulheres. Obrigada. Eu vou continuar aqui, é só sair no xizinho, tá bom? Tá Um bom. beijo. Beijo. Mulheres, a Júlia entrou aqui para dar a mensagem dela, porque como ela já tinha passado com muitos profissionais, com muitos médicos, na busca, dentro de convênio, fora de convênio, ela se propôs a entrar aqui para mostrar como que foi a trajetória dela, para isso já te mostrar uma luz que
possivelmente você, se você passou em muitos profissionais, você fica desacreditada, né? Você fica ali, ó, já passei, já sentei no consultório e nada adiantou. Eu acho que a principal mensagem ali da comunicação da Júlia com vocês, porque o objetivo é falar com vocês, é, é a questão do tempo dentro de uma consulta. Consulta é sessão de perguntas e respostas. E muita gente agenda a consulta achando que vai resolver toda a vida dentro de um consultório. E não vai. E eu estou aqui para te falar que você não vai seguir o caminho sozinha. Que não é o objetivo você fazer o trajeto sozinha, não ter suporte. Da mesma forma que você está aqui, você está vendo outras pessoas com o mesmo problema que você está aqui tirando as suas dúvidas, que eu vou já responder aqui as mensagens de vocês. Isso dentro de uma metodologia, de um passo a passo, você tem orientação. Aqui, claro, não é o objetivo de hoje conversar sobre o método, tirar essas dúvidas, mas é importante que você saiba que você não vai seguir sozinha. E você não vai ficar refém de consultório, de ficar indo em consultas. Você precisa se libertar desse ensinamento de que para resolver o seu problema, você precisa sentar num consultório mês a mês para resolver essa questão. Você não tem. Você tem que ir até o consultório para receber um diagnóstico. Acabou. Você já recebeu seu diagnóstico? Que raios você vai fazer sentada no consultório? Compreende? Pega a chave aqui, ó. Pegou a chave e vai colocando as chaves aqui. Se você já tem o seu diagnóstico médico, o médico não vai te ajudar mais. Por quê? Porque você já recebeu o seu diagnóstico e o máximo que ele pode fazer por você é te dar mais remédio. E se você for na farmácia, o máximo que o farmacêutico vai fazer por você é exatamente isso, te dar remédio. Então, dentro de um consultório, eu vou agendar uma consulta com um profissional mais top da galáxia. Não vai resolver. Não vai, você vai gastar o seu dinheiro, tá? O que você precisa agora é ação. Amanhã tem o diagnóstico nutricional. Você não vai pagar a consulta para mim, tá? Pode ficar tranquila que o diagnóstico nutricional eu entrego para vocês sem custo, tá? Então, vocês vão fazer o diagnóstico e tem chave depois do diagnóstico também. Eu entrego orientação, tá? Depois de todo o conteúdo da consulta aula, que é dentro lá da plataforma onde vocês assistiram a consulta aula 1, tá bom? Então, essa informação é valiosíssima, porque você, a partir de agora, precisa tomar a consciência de que não há necessidade de ter dependência médica e nem dependência total de nutricionista. Você terá autonomia, vai aprender assim como a Júlia aprendeu. Você não vai seguir sozinha, mas você não vai precisar ficar dependente. Pegou a chave? Porque a partir do momento que você fica dependente, quer dizer que você não aprendeu. E se você não aprendeu, o problema, o quê? Volta. O problema volta. Tá? E nessa fase que vocês estão de avaliação, de reavaliação, de entender o processo, isso já faz parte do aprendizado. Porque na hora que você vai, opa, eu estou compreendendo aqui meu processo, eu estou entendendo profundamente o conteúdo para eu não voltar mais para o problema. E aí eu faço uma reavaliação e eu vejo que eu aprendi. Tá? Então, maravilhosas, é esse o objetivo. Amanhã é a aula de diagnóstico nutricional e também vocês aprenderão a parte inicial de combinação de alimentos, tá certo? Combinação de alimentos. Porque terapia nutricional antifúngica não é reeducação alimentar. Não é igual você montar um prato colorido. Esquece essa história de que comer saudável é prato colorido. Para terapia nutricional antifúngica não é, tá? É diferente. O processo é diferente porque o objetivo é outro, tá certo? Então, amanhã vocês começaram a aprender essa parte. A Nayara colocou aqui, ó, gastei R$ 1.800 com ozonioterapia e não adiantou. Tem vários relatos, depoimentos de mulheres que gastaram com vacina, com ozônio, com laser, enfim, porque é tratamento local. Então, dentro
do tratamento, você já compreendeu aqui comigo, que se você acompanhou boa parte dos conteúdos da consulta aula 1, que se você trata o local, você não está resolvendo o mesmo problema, você está tratando o local. É algo pontual. Da mesma forma que uma pessoa que quer tratar uma micose de unha, ela fica insistentemente querendo passar um esmalte, pingar alguma coisa ali na unha, ou só vai numa podóloga e não trata o tubo digestivo. O problema vai voltar. Vai voltar. Tem que tratar o tubo digestivo, tá? Então, os tratamentos locais, para quem gosta desse tipo de alternativa, ele pode até ser associado, mas não é isso que vai te libertar, não é esse processo, tá bem? Uma curiosidade aqui para vocês, você sabia que os fármacos, as medicações, elas são extraídas de componentes de plantas, a maioria das medicações. É alguma coisa que foi identificado em alguma planta, por exemplo, a metformina, que é uma medicação muito utilizada para baixar a insulina. Ela foi extraída a partir de uma planta, e aí dessa planta foi criada uma medicação. Então, tudo que a gente precisa está na alimentação e na natureza. É claro que tem componentes específicos, em dosagens específicas para uso pontual, que salvam a nossa vida e nos livram da morte. Mas para uso crônico, uso constante, uso de repetição, isso é furada, tá? É alguma coisa na alimentação, no estilo de vida que precisa ser revisto, tá bem? E aí vocês já estão fazendo isso, tá? Adriele, a plataforma, o link, quem está perdida aqui não está entendendo nada do que está acontecendo. Os conteúdos estão organizados no link azul que tem no Instagram. Não tem como vocês não acharem esse link, tá? É o único link que tem uma seta apontada ali. E aí vocês acessam esse conteúdo, tá bem? E vai ficar disponível até domingo. É importante que vocês assistam quanto antes, porque aí você tira sua dúvida aqui comigo do conteúdo da consulta aula 1. Então, o objetivo hoje é a gente tirar as dúvidas da consulta aula 1. Amanhã eu entro ao vivo para tirar as dúvidas do diagnóstico nutricional, da parte da alimentação, tá certo? Então, é importante você assistir para você tirar as dúvidas, senão você vai ficar para trás, né? O objetivo não é esse. A Jus perguntou como preencher o quadro cronológico. Basicamente, essa cronologia que eu orientei vocês fazerem na consulta lá 1 é colocar a data ou a idade é bem mais fácil. É a idade que você teve um problema de saúde, por exemplo, eu comecei a ter muita acne aos 17 anos. Não tenho mais, graças a Deus. E quem fala assim, ai, minha acne voltou porque eu comi uma coisinha errada. É mentira, essa pessoa tá com tubo digestivo doente, tá? O negócio não volta assim, não. Então, uma vez curado, o processo está curado. Pode até, né, aparece alguma coisa por conta de maquiagem. Eu não sou de usar muita maquiagem. Quando eu passo maquiagem, eu passei um reboco esses dias para gravar para vocês. E aí apareceu uma na minha testa, bem aqui, por conta do reboco que eu tinha colocado. Reboco é a base, era uma base muito, muito grossa, assim, tudo mais, o negócio aí já me deu acne. Mas a partir do momento que você acerta a alimentação, você não tem mais. Então, o exemplo da cronologia, voltando ao assunto, é o seguinte: você bota a idade, então, eu, 17 anos, acne, e qual foi o primeiro tratamento que eu recebi? Diane 35. Antes disso, teve eritromicina, na verdade, depois teve flutamida, depois Diane 35 e depois o Roacutan. Então a saga foi essa, tá? Que só da pele, né? Você falar do corpo todo. Então, quanto mais você lembrar da sua história, da sua idade e o tratamento que foi feito, as medicações, mais consciência você cria de colocar os seus pés no chão e falar assim: que absurdo é esse que eu nunca tinha sido orientada a olhar para a minha nutrição. Não é alimentação, é nutrição. Porque o alimento é aquilo que a gente come por conforto, por agrado, para matar a fome. Nutrição é aquilo que eu coloco para tratar alguma coisa. Pega a chave.
Então, quando você está com um problema na região íntima, na pele, qualquer parte do corpo, exige nutrição para que você se cure. Então, Jus, para você preencher, mulheres que estão aqui que não preencheram a cronologia que eu sugeri que vocês fizessem, pega no caderno, no próprio celular, anota tudo que você lembrar sobre você, sobre a sua história, a idade que você tinha, qual foi a doença e como foi o tratamento. Ah, garganta, inflamação, o que foi passado? Ah, azitromicina, amoxicilina, candidíase, quantos anos? 20 anos, o que foi passado? Fluconazol. Pronto. Por que você vai fazer isso? Para isso ficar no seu passado, porque isso não vai fazer mais parte do seu futuro, para você não repetir esses erros com os seus filhos, tá? Então, você sempre que for passar ou colocar alguma medicação nos seus filhos, você vai ter a sabedoria de olhar para a nutrição dos seus filhos e entender que tem alguma coisa faltando, e também para você compreender que antes você não tinha informação, antes você não tinha um conhecimento. E agora você está com uma bagagem muito maior. E por isso que vai dar certo. Tá? Não deu certo no passado porque você estava dando murro em ponta de faca, né? Então, é assim como aconteceu comigo. Valdinéia colocou aqui, gastei mais de 6 mil reais em vários médicos. Aqui desse comentário aqui de gastos de vocês, porque é muito importante vocês compartilharem essa questão dos gastos. Peraí que eu já tirei. Nem todas as bem-nutridas têm anotação. A Júlia não falou o valor, né? Ela só falou da planilha dela do Excel. Mas a maioria das bem-nutridas não tem essa noção. Eu gastei, pensando em doença, em Roacutan, isotretinoína, remédio para micose, tudo isso, eu gastei mais de 8 mil reais, com certeza, na busca de cura. A Selma colocou aqui, a endometriose entra nesse processo. A endometriose, ela não é causada por fungos. Então, Selma, aplica o teste para você compreender se os seus sinais e sintomas são causados pelo fungo. A alimentação, a terapia nutricional vai te ajudar? Claro que vai, mas é importante você entender o conjunto dos seus sintomas. Por isso que tem que aplicar os testes, tá bom? Eu tô acompanhando aqui os comentários de vocês, tá? Gisele colocou aqui que a imagem tá ruim. Tá ruim para vocês a imagem? A Cintia colocou, não consegui ver a aula 2. A aula 2 não foi liberada ainda, tá? A aula 2 vai ser liberada amanhã. E a aula 3, que é de gatilhos, que a Júlia deu o exemplo dela, que ela percebeu essa questão dos gatilhos, eu vou citar os gatilhos na aula 3. Não todos, claro, mas a gente vai entrar nessa parte de gatilhos, tá bem? Então, vocês já vão começar a compreender, porque o gatilho... O gatilho, ele aciona várias coisas no nosso corpo. Tem os gatilhos, muitas vezes, que a gente nem percebe do nosso dia a dia, que a gente está exposta ali todos os dias, esse gatilho está sendo acionado, e que você faz um ajuste, isso já melhora muito a resposta de regeneração, de cicatrização do corpo. Então, é uma das partes aí que, uma vez aprendido, você nunca mais vai esquecer os seus gatilhos, tá certo? Então, é bem importante vocês aprenderem essa parte, além da parte terapêutica do alimento, porque alimento não é o vilão. O alimento, ele não se torna o gatilho. Olha, pega essa chave. O que faz o alimento causar alguma reação no seu corpo é o seu tubo digestivo que foi machucado pelas medicações de repetição, tá? E o excesso do alimento. É claro que tem os casos específicos de pessoas que têm alergia, aquela alergia imediata, sabe? Que come, já fica inchado, já cria problemas. Mas a alergia alimentar tardia,
que é o conteúdo de amanhã, vocês perceberão que é uma questão de excessos, excesso de, não do alimento ser um malfeitor para o seu corpo, mas por você não ter a informação da questão dessa combinação de alimentos e isso se transformar em excesso para o seu corpo, excesso digestivo mesmo. Então, dificulta o processo digestivo. A Josi colocou, o fluconazol ajuda tomando ele por 7 semanas seguidas. Josi, você deve ser nova por aqui. Eu te sugiro você assistir a consulta aula 1, se você não assistiu ainda, tá bom? Para você entender um pouquinho mais dos seus sinais e sintomas da parte da alimentação. Alex, a sensação de buraco no estômago após comer é em função dos fungos? Depende dos sinais e sintomas. Tem que olhar os sinais e sintomas. É um sintoma. Mas tem que ser um conjunto. É claro que tem sintomas que são muito visíveis. Você concorda que quando você olha a unha com micose, o couro cabeludo com caspa, a região íntima com a secreção estilo cotágio, você está vendo o fungo. Então, a candidíase oral, né? A boca esbranquiçada. Então, ali você já está vendo, é nítido o fungo. A pessoa com pano branco, com as manchas. Agora, quando é alguma coisa que você sente, é importante fazer o teste e avaliar tudo aquilo que você está sentindo. Peraí que eu só tô acionando aqui minha luz. Eu tô colocando aqui toda hora, apertando para não desligar aqui a luz. Anticoncepcional favorece síndrome fúngica? Não é a causa isolada, tá bom, Marcela? Pode ser um gatilho, mas não é a causa isolada. Dificilmente só o anticoncepcional, na grande maioria dos casos, não é ele que causa o problema. Mas é uma medicação que tem uma bula lá. E essa bula tem efeitos colaterais, né? Então, a mulher que decide tomar precisa saber desses efeitos colaterais. A Adriele perguntou, perder a fome e acordar enjoada pode ser um sintoma? Pode. Aplica os testes. Quem tem dúvidas em relação aos sintomas, que já fez os testes, é importante colocar aqui. Coloca as queixas que todas que você tem, porque aí eu sei o conjunto de sintomas que você tem. Se você só fala uma, eu não consigo saber se enquadra no quadro, tá bom? Quem não puder assistir o conteúdo de amanhã, ele vai ficar gravado, vai sair do ar no dia 25. Mas como eu disse, eu entro ao vivo aqui às 9h30 para tirar as dúvidas de vocês. Então, eu vou continuar entrando aqui ao vivo para tirar as dúvidas. Coloca aqui nos comentários se você sabe quanto que você já gastou na tentativa de resolver o seu problema. Igual a Paula colocou, ó, gastei 4.000. Coloca quanto que você gastou para eu saber fazer um balanço no tempo de busca de vocês. E coloca o tempo também. Quanto tempo que você está buscando respostas para isso? A Regina gastou em euros, hein? Não foi em reais, não. Regina deve morar em Portugal, talvez, né, Regina? Casteware, os testes estão no link do perfil, tá bem? Você que é nova por aqui nós estamos falando do conteúdo que foi disponibilizado pelo link do perfil aqui do Instagram, tá bom? Aí é importante que você assista os conteúdos que estão lá. Tem um conteúdo, amanhã terá outro. A imagem estava ruim, mulheres. Agora eu entendi por que vocês estavam falando que a imagem estava ruim. Porque é na hora que eu vou dar o print aqui, que eu dou o print dos comentários de vocês, aí dá uma travadinha aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou continuar, tô vendo aqui os comentários, depois eu volto aqui para continuar tirando as dúvidas de vocês. É importante que amanhã, depois que você aplicar
a parte do diagnóstico nutricional, você vai sair dessa parte do diagnóstico nutricional um pouco mexida, porque isso vai te trazer, é como se alguém te passasse te entregasse uma chave. Essa sensação que você vai ter amanhã. Então você vai receber uma chave, e essa chave está na sua mão para você poder fazer o que você quiser com ela. Então você abre a porta se você quiser, você continua presa se você quiser, você esconde a chave, finge que não está vendo a chave. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você ia buscar os profissionais, buscar ajuda, você queria que alguém te entregasse uma resposta, queria que alguém te entregasse uma chave. Só que essa chave não foi passada adiante porque não resolveu o problema. Você recebeu uma informação, mas não foi o suficiente para você resolver o que estava te incomodando aí. Então, é como se você tivesse recebido uma chave, mas estava faltando outras chaves. Você até recebeu alguma chave ali na sua busca, mas não foi a chave que realmente te libertou do processo. E amanhã você vai receber o final desse molho de chaves, digamos assim. É a chave que vai realmente ali, ó, vai juntar com o restante das outras chaves que você vinha na sua busca, no seu processo, e vai falar assim, tá, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. E estará nas suas mãos a chave de resolver esse problema. Você vai fazer isso sozinha? Não, não vai fazer isso sozinha. É algo que é difícil? Então, não é difícil. Mas é necessário que você pare. Você vai separar um tempo para você, para colocar a casa em ordem. E a casa é o seu corpo, tá certo? É o funcionamento do seu corpo. Então, amanhã, no momento que você estiver aplicando o conteúdo de amanhã, esteja ali no momento muito seu, muito concentrada, muito com uma energia centrada, porque é um processo delicado que precisa muito acolhimento. E eu sei que muitas de vocês têm uma energia muito acelerada. Quer para ontem, fala aí logo o alimento. Ai, não quero escutar o depoimento, não quero assistir isso daqui, me dá logo, eu posso comer abacate, sabe? E eu falo desse jeito aqui, porque eu conheço muito bem vocês, porque aqui, esse conteúdo que eu estou fazendo para vocês da imersão, é um conteúdo que eu já faço há algum tempo. E eu não vou fazer mais nesse formato que eu estou fazendo agora para vocês. Então, isso é um especial do mês de setembro. Então, é bem possível que seja a última vez que eu faça algo assim nesse formato. E eu sei que muitas de vocês querem que o negócio aconteça para ontem, porque você não quer mais sentir dor e faz todo sentido. Você não quer mais sentir essa dor. Só que para você não sentir a dor, você já sabe que você vai ali na farmácia e você vai passar um negócio e você não vai sentir mais a dor por alguns dias, por algumas semanas. Certo? Então você já sabe o caminho para aliviar. Aliviar, você já sabe o caminho. Aqui não é o caminho de aliviar. Aqui é o caminho de resolver. Então, para resolver, é um tempo que você precisa se dedicar, parar, se olhar e se cuidar. Você quer aliviar? Beleza, você vai fazer o banho de assento, você vai usar pomadinha, você vai tomar um negócio ali e vai dar aliviada e se concentrar em resolver. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Aqui é papo de mulher. A menina, ou a mulher mimimi que eu brinco com vocês, é a imediatista ali que quer um negócio para ontem, não sei o que lá, não quero parar para cuidar de mim, o outro é mais importante, eu me cuido depois, eu faço depois, e vai adoecendo cada vez mais. E vocês já estão num outro nível. Vocês já estão preparadas para resolver isso, estão se preparando para a parte mais importante que está por vir, tá? Que é a parte que eu falei para vocês do diagnóstico e a parte dos gatilhos também, que é nossa terceira consulta, tá bem? Que está por vir. Então, não se sinta perdida, não se sinta sozinha, não acredite que a ida repetidamente ali no consultório foi em vão. Como assim, Sheila? Não foi em vão, não resolveu o meu problema? Mas foi graças a essa ida que você percebeu que não funciona. E ali você aprendeu. E você aprendeu também o significado de consulta. Isso é uma coisa que vocês nunca mais esquecerão, de tanto me escutar falar.
consulta é sessão de pergunta e resposta. E eu entro aqui para vocês ao vivo e tiro as dúvidas de vocês. Consulta de perguntas e respostas, tá certo? A consulta não é o que vai resolver o seu problema. Tá? Não é. É o processo terapêutico que vai resolver o seu problema. Não é saber uma informação do alimento, da dica. Não é isso. Tá bem? Então, vamos com tudo. Deixa eu ver aqui os comentários que eu me perdi aqui nas mensagens. Ó, a Alcione colocou aqui que ela tem candidíase desde os 16 anos. Então, casos como o da Alcione, é igual uma pessoa que tem uma micose na unha do pé há 10 anos. Então, se acostuma, né, com o problema, com a dor. E esconde, finge que não tá vendo, porque incomoda. E você não quer ficar pensando no problema, né? Mas não se acostume com isso, não, tá bom? Não é normal e tem como resolver isso. Tem como resolver. Ó, a Raquel colocou aqui uma questão que é bem importante. Ela está com problema de gastrite e ela está perguntando se pode ser causada por fungos. Gastrite, quem já teve diagnóstico, sabe que tem alguns tipos de gastrite. A que vai ser tratada com antibiótico, que é a H. pylori, o maior cuidado que vocês podem ter, o maior cuidado é com esse antibiótico, tá? É claro que eu não vou falar para vocês não usarem antibiótico se o gastro de vocês passou o protocolo. É um protocolo, né? Assim como o protocolo de fluconazol, existe o protocolo do antibiótico para H. pylori, mas esse antibiótico aí é um baita gatilho para crescimento de fungos, porque não tem uma terapia nutricional em conjunto. Então, o certo é o gastro vai passar um omeprazol, o gastro vai passar um pantoprazol, o gastro vai passar um antibiótico. Esse gastro tem a obrigação de orientar você a aplicar uma terapia nutricional. É papel do profissional fazer isso, tá? Agora, se ele só passou essa medicação, a informação foi pela metade, tá? E você não precisa ficar refém do uso exclusivo só da medicação em nenhum processo de cura, de tratamento. Se você está gripada, olha só que insano, né, mulheres? Quando a gente está gripada, faz tempo que eu não fico doente. Assim, o ano de 2021 foi um ano bem difícil para mim, porque eu tive que tirar um cisto na glândula de Bartholin, não sei se vocês conhecem. Então, eu continuei fazendo aqui as coisas, os conteúdos, nunca, difícil alguma coisa me parar totalmente para eu não trabalhar, né? E só que era muito incômodo, né? Teve que tirar com laser e é uma situação muito ruim. E eu conversei muito com a médica porque eu não queria usar os antibióticos. Então, teve uma conversa muito profunda ali com a médica. Eu queria dar 2 semanas de antibiótico, tomei 3 dias de antibiótico conversando com ela. Não foi uma coisa que eu tive autonomia e falei, não vou tomar. Foi uma conversa com ela. E para você ver, eu poderia ter usado 2 semanas se eu não tivesse conversado com ela e ter revisto ali essa terapêutica do porquê usar 2 semanas de antibiótico. Tem situações que precisa sim, mas tem outras situações que não precisam. Independente da situação, se vai usar 3 dias, se vai usar 1 semana ou 2 semanas, a alimentação precisa estar associada. Então, a terapia nutricional entra em qualquer tratamento medicamentoso, tá bem? Seja com você ou seja com seus filhos. Eu falo muito de filho aqui, porque eu sei que muitas mulheres têm filhos e outras pretendem ter. Então, é importante já ir nutrindo essa parte também. Obrigada, mulheres, pelas mensagens. A Fabi perguntou se para bariátrica é a mesma conduta. Independente.
Ó, agora a informação é valiosa para todas, não é só para a Fabi. Ela puxou uma informação que é de extrema importância e agora vamos fazer a união com os sintomas de todas vocês. Quando vocês foram no ginecologista, o fluconazol que foi passado para vocês era um fluconazol especial para Fabi, para Maci, para Ana, para Cláudia? Vamos construir uma linha de raciocínio juntas. Quando você recebeu a prescrição do antifúngico, foi um antifúngico especial para você? Não foi. Quando você recebeu a prescrição do antibiótico para qualquer questão que você teve aí no seu corpo, foi um antibiótico especial para você? Com o seu o nome que eu digo assim, esse antibiótico aqui é para a Fabi, esse fluconazol é para a Fabi. Não, são protocolos. E na nutrição também existem protocolos. Esse negócio que vocês escutam, olha só, vou falar uma coisa aqui para vocês que poucas pessoas falam. Esse negócio de falar que a alimentação é individualizada, eu vou procurar um nutricionista porque a alimentação é individualizada, até é individualizada porque o nutricionista escuta você, escuta o que você gosta de comer, o que você não gosta e tudo mais. Mas isso não é personalização. São duas coisas diferentes, eu vou explicar. Na terapia nutricional antifúngica, você vai individualizar a sua alimentação de acordo com a sua região, com o seu estado, onde você mora. Algumas de vocês estão em Portugal, outras estão na Bahia, outras estão no Pará, outras estão no Sul. Então, cada uma vai individualizar de acordo com a sua cultura, com a sua identidade. Isso é individualizar o gosto. Tá certo? E existe um protocolo antifúngico. E esse protocolo antifúngico é o que eu ensino para vocês e que já estou ensinando uma parte dele, que é o início aqui do processo e tudo mais. Tá certo? Eu tô puxando toda essa informação para mostrar que protocolo antifúngico precisa ser seguido e é um passo a passo com começo, meio e fim. Então, Fabi, serve para quem é bariátrica, serve para quem tem candidíase, serve para quem tem micose, serve para quem tem estufamento, tá? É um protocolo antifúngico, tá bem? E aí tem as questões de personalização, que, por exemplo, no caso da Fabi, a Fabi, por ser bariátrica, ela é uma mulher que ela tem que suplementar a vida inteira, até o último dia dela em terra, porque ela fez uma cirurgia. E aí, dentro desse processo cirúrgico, existe uma personalização, porque tem algo específico que ela fez, que foi essa operação. Aí entra a personalização, tá certo? E aí, essa personalização, o certo era você já estar com essa suplementação. Não é centro, tá? Não é centro. Em nome de Jesus, não é essa suplementação, a personalização, tá bem? Mas só quis construir essa linha de raciocínio para vocês compreenderem que o processo terapêutico é individualizado, porque vocês aprenderão a ajustar a região de vocês, mas a personalização depende de situações pontuais, como a da Fabi aqui no caso da cirurgia, e essa orientação a gente tira as dúvidas dentro da plataforma do método, tá? Isso mais para frente eu vou explicar com todos os detalhes para vocês com calma. Eu não vou falar isso agora, porque a gente está ainda no processo ali do entendimento da raiz do problema, tá? Depois a gente entra no tratamento completo, né? Porque aqui vocês já estão se tratando. Vou começar aqui de baixo para cima, tá bom? As perguntas de vocês. Cássia, furunculose de repetição também usa protocolo antifúngico? Se você tem os outros sintomas, Cássia, você fez o teste lá e deu positivo, vai te ajudar. Porque na pele tem muitos fungos. A gente não vê, claro. E dentro desse processo, algumas mulheres têm as bolinhas atrás do braço e tem outras que começam a ter um processo de inflamação que cresce, né? Como se fossem os furúnculos e outras têm o furúnculo mesmo. Então, o processo vai ajudar, tá bom? Michele, é cardíaca, tem artrite reumatoide, pode fazer o tratamento? Pode. O objetivo do protocolo antifúngico é síndrome fúngica. Ele vai servir para outras questões, para um estilo de vida saudável? Serve também. O objetivo específico do protocolo é ser antifúngico. E uma vez aprendido, é para a vida toda, tá bom? É isso que vocês já começaram a fazer aqui.
A Magna fez um comentário aqui maravilhoso. Eu assisti a série que você indicou. A série, eu fiz um aquecimento. Quem é nova por aqui, tem um destaque aqui no Instagram chamado Nova Mulher, que tem alguns links que vocês podem acessar de uns conteúdos que eu comecei a fazer no início de setembro. E aí eu indiquei algumas séries falando sobre a indústria farmacêutica. Porque quem rouba o dinheiro de vocês com essas tentativas aí de fazer o tratamento certo, só que é o errado, que é usar essas medicações de repetição, é a indústria farmacêutica. É a que está roubando o dinheiro de todas vocês quando há uma insistência em usar essas medicações. E ela comentou aqui que ela foi na ginecologista dela e a ginecologista deu a amostra grátis do remédio. E é natural, você vai no médico, eles recebem muitas amostras grátis e tem muitos propagandistas na porta desses médicos querendo que eles prescrevam esse remédio, tá? Mas aqui a gente já conversou bastante sobre isso. O remédio é para remediar, então é para apagar o fogo, é para aliviar o sintoma. Então você, no momento emergencial, que é aliviar o sintoma, você pode fazer uso do remédio prescrito pelo seu médico, claro que pode, mas nunca esqueça de perguntar para esse profissional. Fala a seguinte coisa. No seu caso, se você estivesse com o mesmo problema que eu, você usaria essa medicação? Olha, gente, essa pergunta. Salva aí essa pergunta. Pega essa chave e salva. Tá? Então, você vai perguntar. Na minha situação, se você estivesse na minha situação, você usaria essa mesma medicação? Você faria o tratamento desse jeito? Isso já vai abrir muitas portas para uma outra conversa ali com o profissional, tá certo? No caso de vocês, com síndrome fúngica, o tratamento que eu faria é exatamente esse que eu passo para vocês. Tá? Eu não iria escolher um outro tratamento. Ah, Sheila, mas por que o protocolo teu? Não, porque eu sei o que faz o processo de regeneração acontecer de fato, porque eu já fiz o caminho inverso das medicações. Tá? Então, assim como vocês. Dificilmente, se vocês não tivessem insistido tanto em medicações, vocês nem estariam me ouvindo aqui, vocês nem estariam me dando bola, eu acho. Será que estariam? Bom, deixa eu ver aqui. Tereza, eu tenho muita coceira, sinto vontade por doces, não aguento mais. Que bom. Que bom que você não aguenta mais. Então, isso já mostra que você quer resolver. Lícia perguntou, tenho SIBO, também posso fazer o protocolo? SIBO, para quem não sabe, é supercrescimento bacteriano. Quem tem síndrome fúngica tem más bactérias também vivendo dentro do corpo. Isso em todo ser humano tem, tá? Não é só quem tem síndrome fúngica. Ajuda. O objetivo do protocolo antifúngico é eliminar supercrescimento de fungos. Vai controlar as más bactérias também, tá? Não tem como você baixar fungo e não mexer em bactérias. Nos dois. Mas o objetivo principal é ser antifúngico, tá bom? Obrigada, mulheres, pelas mensagens aqui. Tô vendo as mensagens de vocês. Muito obrigada. A Coutinho perguntou. Na pergunta do teste sobre uso de açúcar, trigo, só consumo açúcar de coco e farinha sem glúten. Respondo o quê? Você usa algum tipo de refinado. Não deixa de ser refinado. Não quer dizer, mulheres, que vocês não vão usar nenhum alimento refinado na vida de vocês. Mas é importante que vocês saibam que é diferente você comer uma banana comparado com você comer fazer um bolo com uma farinha sem glúten. Vocês não concordam? Pega a chave aqui. Eu tô aqui comendo uma banana e tem um bolo que eu fiz ali na minha mesa de cenoura sem glúten. É um bolo sem glúten. Mas não deixa de ser um bolo com vários ingredientes. Amanhã a gente vai falar sobre mistura de ingredientes, tá bom? Esse é o papo de amanhã. E não deixa de ser um bolo que tem alimento refinado ali dentro.
Então, é um produto alimentício feito com alimentos. Pegou a chave? Dentro de uma terapêutica, esses Instagrams que vocês acompanham, que tem bastante receita, sabe? Que tem as receitas fitness, que eu sei que vocês gostam disso. Aqui você pode ver que eu não posto nada de receita, desse tipo de coisa. Por quê? Porque na terapia, dentro do protocolo antifúngico, tem um módulo chamado Na Cozinha. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, mas é porque veio a pauta aqui da farinha, eu quero trazer isso para vocês. Tem um módulo que eu libero mais para frente para vocês, que ensina receitas, coisas do que fazer, como fazer, a melhor forma de fazer. Mas no início do processo, é alimentação simples, é alimentação básica, que o seu corpo entende aquilo ali rápido, que ele consegue digerir rápido, tá certo? Então, não adianta você ficar fazendo muffin fitness, tá? Dei o exemplo do muffin aqui, mas é só um exemplo. Se você não conseguir digerir ele, se você se sente estufada, sabe, com má digestão, então você vai perceber algumas coisas no início que são boas para você e outras que não são, tá certo? E o primeiro passo para você identificar isso é através do diagnóstico de amanhã, que aí você vai entender mais detalhes sobre isso. Se eu não respondi alguma pergunta de vocês, manda aqui de novo, tá? Porque já subiu aqui as perguntas, e aí eu não consegui acompanhar aqui todas, tá? Que eu vou fazer a rodada final aqui de esclarecimentos. A Paula perguntou, no início eu tinha candidíase e depois foi para vaginose bactéria. É o mesmo tratamento? São coisas diferentes, tá? Um é fungo e outra é bactéria. Por que virou um outro problema? Porque o problema inicial não foi tratado. Então, o problema inicial você tentou tratar com a medicação. Eu sei que você tentou tratar, você queria resolver com a medicação. Só que essa medicação, ela abriu as portas para um outro problema acontecer. É igual uma pessoa que toma um antibiótico querendo tratar uma infecção urinária, por exemplo. Ela vai na tentativa ali de eliminar o problema. Só que ninguém fala para ela da alimentação. E aí o que acontece? Aparecem outros problemas, e aí vai virando uma bola de neve. Então, agora você está no caminho certo. A Rogel Madá perguntou, Sheila, eu tenho uma dúvida. Uma amiga minha falou que a pessoa que tem candidíase, o homem não pode ejacular dentro. Isso é verdade? Eu gostaria de saber. Não tem relação à questão da ejaculação diretamente, tá? Só que você tem que lembrar que a sua vagina, ela tá sensível. Então, não é um momento, talvez, de você ter relação sexual. Então, tem que esperar um tempinho. É mais uma questão de atrito, é uma região que está com fissuras, é uma região que está em processo de regeneração. Imagina você tá com um machucado no braço, não é para ficar com medo do sexo, tá, mulheres? Tem clitóris ali do lado de fora, pode brincar com clitóris. O sexo pode ser sexo oral, pode fazer outras coisas com o pênis, não necessariamente penetração. Né? Vamos falar aqui, já passou das 10 da noite, pode chupar, pode fazer outras coisas. Quem gosta de fazer sexo anal, enfim. Mas a questão da região em si, pensa que se você tivesse machucado o seu braço, se tivesse ralado o seu braço na parede, imagina você ficar ali roçando no seu braço, ralado da parede, o que vai acontecer com a casquinha do teu braço? Vai machucar ainda mais, né? Então, imagina lá a vagina tentando se recuperar e tudo mais, e tá rolando um rala e rola lá. Eu sei que tem mulheres que gostam de fazer sexo quando estão candidíases. Uma amiga minha falou isso pra mim. Eu não sabia disso, gente. Vocês nunca falaram isso aqui pra mim em lives. Eu descobri isso com uma amiga minha. A gente tava... Não vou falar o nome dela aqui, claro. A gente tava conversando e ela falou assim, nossa, eu tive candidíase. Assim, muitas pessoas me procuram por conta da questão da candidíase, né? Ela foi uma delas também. Ela estava com candidíase e tudo mais, e ela não buscou a terapia nutricional, foi buscar a pomada igual a 90% da população. E aí ela falou assim, eu quis fazer sexo do mesmo jeito. Eu falei assim, mas como você vai fazer sexo com candidíase? Ela falou assim, mas para mim é até gostoso quando tá na crise. Eu falei assim, você tá brincando? Ela falou assim, não, nessa crise que eu tô, ela disse que estava gostoso. Ela disse que quando é um quadro de repetição, sente dor, arde, mas como fazia muito tempo que ela não tinha candidíase, para ela estava gostoso. Moral da história.
que eu quero mostrar aqui para vocês, que ela estava ignorando o problema e quis tratar ali só com a pomada, teve a relação sexual, só que se ela permanece nesse loop, né, de ignorar o problema e fingir que nada está acontecendo, vai virar uma bola de neve e vocês já conhecem essa história, né? Então vai virar um quadro de repetição e aí o negócio fica muito mais complicado, né? Amanda perguntou, Sheila, quando estou próxima de menstruar, piora os sintomas. É normal? É comum, não é normal. Não tem que acontecer nada quando a gente está menstruada, mulheres. Então, imagina, eu tô menstruada aqui. Aí eu tô menstruada, então eu adoeço e não entro aqui para falar com vocês, para trabalhar, para fazer as coisas. Não, a vida precisa acontecer. É claro que a gente não precisa nos cobrar de estar com a mesma intensidade, com a mesma energia, mas a gente não pode adoecer porque está menstruada. O que acontece, Amanda, é que as mulheres não são ensinadas a se nutrir, porque as mães não sabiam se nutrir. E com quem a gente aprende a comer? Com a nossa mãe, com o nosso pai, certo? Com os amigos. E aí ninguém te ensinou que perto da menstruação você tem que inserir mais alimentos, que você tem que comer mais alimentos específicos, tá? Ninguém te ensinou isso, por isso que o problema vem. A Adriana comentou aqui sobre a questão do excesso de gases. Todas vocês que estão com a sensação de inchaço na barriga, excesso de gases, é porque a alimentação está incompatível. É alguma combinação de alimentos. Essa parte é de amanhã, tá bom? É alguma coisa da combinação de alimentos que vocês estão comendo sem perceber que essa combinação está fermentando demais. É isso que acontece. Não é porque, tô com gases porque tô com gases que aconteceu de estar com gases. É o que você comeu, tá bom? É isso que acontece. Luzia, pode fazer o protocolo sim, quem tem a síndrome. É importante você aplicar todos os testes, inclusive de amanhã, tá? Antes de começar. Não faça sem aplicar eles para saber o ponto de partida, tá bom? A Marina perguntou aqui, Nutri, dieta low FODMAPs serve para síndrome fúngica? Não. Gente, protocolo antifúngico é uma coisa, dieta low FODMAPs é com o objetivo de você tirar uma penca de alimentos. Não sei se vocês já viram isso. Você joga lá no Google, tem. Você tira um montão de alimentos e fica vivendo com uma restrição alimentar muito específica. Só que pensa o seguinte, essa restrição alimentar, ela não te nutre. E o objetivo do protocolo antifúngico é exatamente nutrição. É te nutrir, porque caso contrário, as suas células de defesa não conseguem combater fungo. Então, o Low Food Map, ele não leva em consideração uma doença, uma pessoa que está com alguma doença. É um protocolo feito para quem tem crescimento bacteriano, mas não está especificamente com candidíase, com micose, com síndrome fúngica, tá certo? Então, por isso que eu não recomendo. A Adri perguntou, sou soro positivo, quero fazer o processo, mas como a medicação é muito forte, vou ter bons resultados? Você vai ter ótimos resultados, Adri. Ótimos, tá? Vai ser muito bom para você, porque tem todo um passo a passo nutricional que você vai usar para sua vida inteira. Porque você precisa proteger você e todas as mulheres que estão aqui, claro, as suas células de defesa. Então, é essa a proposta, tá? Então, serve para você sim. A Cris comentando, difícil, mas as amigas falaram isso para mim. É sério, até essa amiga me contar, eu não sabia, porque nas lives aqui vocês, as turmas anteriores, né? Porque a turma que eu vou abrir futuramente do método é a turma 18. E até então, ninguém falava dessa forma igual ela falou para mim abertamente, né?
Porque são coisas íntimas, né? E nem sempre aqui na live vocês têm a intimidade de contar esses detalhes aqui para mim, né? Mas depois das 10 aqui vocês podem contar, tá bom? E dentro do método também. Gente, eu sei que muita gente está perguntando aqui sobre o método e tudo mais. Eu sei que vocês estão ansiosas para saber isso. A explicação sobre o método eu vou dar no dia 25, no domingo, tá bom? Quem foi que perguntou aqui? A Kátia Barros. Todas vocês que estão cadastradas, no dia 25, que é domingo, vocês receberão todas as informações, todos os detalhes sobre o método. Antes disso, a gente vai se concentrar nesse primeiro módulo do método, que é essa parte aqui dos testes de entendimento, porque se você entra sem essa preparação, é como se você estivesse pulando uma etapa no seu tratamento, sabe? A mesma coisa de você, por exemplo, ter recebido o antibiótico, ou fluconazol, igual eu repito aqui para vocês inúmeras vezes, sem saber que está faltando, por exemplo, um alimento específico, como uma folha verde escura na sua rotina, que vai ser fonte de metilfolato, que vai ser de extrema importância para o seu processo de cicatrização. Só que para você entender esse processo completo, né, é importante compreender o histórico. Então, por isso que vem um histórico antes, que é esses que vocês estão construindo e moldando com a história de vocês. Que aí entra a personalização. E a personalização só vocês podem fazer aqui, porque não tem como saber a história completa de vocês. É igual quando vocês vão... É semelhante quando vocês vão no consultório do profissional lá, sentam uma hora na frente dele. Ele não tem como saber a história completa tua. Só você pode saber, pode tabular isso, né? Bom, última rodada aqui de perguntas. Vamos lá. E aí vou entregar aqui mais uma chave para vocês. Ó, vários pegando a chave aqui, porque a dica que eu dou conversando e explicando as coisas para vocês, isso já é uma chave, né? Quem tá ligeira já vai pegando aqui. E Diana perguntou, perdi a live de ontem, estava com uma enxaqueca, como faço? A live não fica salva, a live de Tira Dúvidas, porque é uma live volátil, né? Não é eu explicando um conteúdo com linha de raciocínio, começo, meio e fim. O conteúdo da consulta aula tá lá gravado, tá salvo, tá? Então tá lá disponível no link do perfil. Yara, você tem candidíase desde adolescente? Não é normal, é comum ter, não é normal, tá? Estar doente não é normal. A sociedade, a gente cresceu numa sociedade que normalizou a doença porque é mais fácil você normalizar um problema. Porque faz com que você não pense sobre esse problema. Aqui dentro do processo, eu estou ensinando vocês, educando nutricionalmente vocês. É uma educação nutricional. E educar dá trabalho e faz você tirar suas próprias conclusões, faz você refletir, faz você olhar para uma construção de um mercado da doença. E nem todo mundo quer que vocês pensem. Por isso que toda mulher, quando vai a primeira vez no ginecologista, sai com o quê? Com anticoncepcional. É só pelo fato de não engravidar? Aí o papo aí é mais profundo. A gente ficaria aqui até meia-noite trocando ideia sobre isso. Tá bom? Então, esse conteúdo aqui de hoje, para quem não conseguiu assistir, teve bastante perguntas e respostas. Eu vou deixar disponível para vocês, tá certo? Para quem não conseguiu assistir desde o começo, que tem a dúvida da colega, é a tua dúvida, certamente. Sempre tem coisa que favorece, que vai ajudar vocês, tá? Quem tem candidíase pode fazer sexo oral? A Nayara tá perguntando. Você quer saber se o parceiro pode fazer o sexo oral em você, que você está com candidíase, ou você pode fazer o sexo oral... Vou responder as duas, que fica mais fácil, né? Quando você está com candidíase, é importante que você não deixe o parceiro fazer sexo oral em você, tá?
Não é só uma questão de você, eu vou passar a candidíase para ele, né? Mas é uma questão de que a região está muito sensível. Agora, a brincadeira no clitóris, no lado de fora ali, beleza, né? Não pode entrar na vagina, né? Então, a troca de microbiota, mulheres, acontece o tempo todo. A gente troca. O que é a microbiota? São os bichinhos que vivem em nós. Então, a gente troca pela boca. Então, por exemplo, se o teu parceiro ou se você tá com problema nos dentes, você vai trocar essa microbiota, porque o problema nos dentes, a doença nos dentes, né, na gengiva ou na língua, você troca, né? Então a gente troca de bichinhos o tempo todo com todas as pessoas que a gente beija, brinca, enfim, quem é casada, quem tem o casual. O mais importante, você não é ficar pensando assim, como que eu vou fazer para ter relação assim no processo de doença. É compreender que isso você vai se libertar, você vai sair desse estágio de doença. Isso não vai fazer parte mais da sua rotina, tá? Então começa a visualizar isso. Visualizar. E não criar a visualização de como você vai dar um jeitinho de ter relação doente. Como eu vou dar um jeitinho de ter a relação ali com o problema? Não, porque você vai resolver. Você já está resolvendo. Eu entendi a sua dúvida, mas eu quero fortalecer o seu processo de visualização. Porque se a gente fica visualizando o jeitinho de fazer um negócio doente, cara, isso é você aceitar que a doença é a sua identidade. A doença faz parte de você. Não faça isso, tá? Aqui você começou o seu processo de cura. E você não vai dar jeitinho de fazer relação, ter sexo com doença. Você vai se tratar, se curar. Quem tem herpes vai entrar em remissão. Quem tem candidíase vai se curar, tá? Então a herpes, é normal ficar aparecendo o tempo todo? Não, não é. Tá? A partir do momento que você encaixa alimento, ali no caso de herpes tem que suplementar, ajustou isso, o problema vai embora, tá bom? Pega a chave. Tô falando várias coisas que são chaves valiosas. E o oposto, Nayara, então, se você fazer o sexo oral no parceiro, não tem problema, tá? Então, sexo oral, sexo anal, né, pra quem gosta. Eu não tô com candidíase, quero fazer o sexo anal, tô com vontade, não tem problema, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Andressa, você que teve candidíase desde a gravidez e tem um problema até agora, nutricional. Enraiza isso em você. O problema está na célula desnutrida. Lembra daquela aula perdida de ciência que aposto que vocês aqui nem lembram, que vocês não gostavam dessa aula de biologia, que a professora mostrava lá a mitocôndria. Então, aquela parte da mitocôndria e tudo mais, então ali é onde a gente tem troca de energia. E quando a gente usa esse termo energia, fica parecendo que é só caloria. Mas energia também é troca de nutriente. E a energia é até um campo, né? Quando você está num ambiente e você está com uma pessoa que você sente a energia da pessoa pesada, tem troca de energia ali também. Isso não é coisa de... É energia porque nós somos um ser energético, né? Então, está faltando nutriente dentro da sua célula. E faltou um nutriente, mulheres. Então, vamos supor que hoje você não comeu nenhuma fonte vamos supor, de magnésio. Hoje acabou o dia de vocês não consumiram o cacau que tem magnésio. Tô dando um exemplo aqui de um alimento, tá? Pega a chave. Pega a chave, que vai ficar aqui até as 11 horas, tá pegando a chave. Então, você não comeu nadinha que tinha magnésio. A forma mais fácil da gente comer magnésio é através do cacau. Não tem muitas fontes de magnésio, porque o nosso solo, de um modo geral, até o nosso cacau tem menos magnésio comparado com o cacau de outros lugares, né? Nosso cacau é muito rico em nutrientes, tá? É mais uma questão dos minérios. Os minérios da terra do Brasil é diferente dos minérios que tem em regiões que tem vulcões. Falando algo mais profundo aqui para vocês, tá dando 11 horas da noite, por isso que eu tô indo para as profundezas, para trocar ideia sobre essas coisas. Então, se você passou o dia sem comer um chocolatinho, ou usou cacau aí, você ficou deficiente de magnésio. E esse dia que passou com essa deficiência é um dia que passou. Não tem como recuperar o dia anterior. Tem como você fazer daqui para frente.
Então, amanhã eu tenho como comer. Agora, o que aconteceu, o que ficou para trás, eu não tenho como recuperar o passado. Não tem como. Eu tenho como regenerar e reconstruir para o futuro. Que é isso que nós estamos fazendo aqui juntas. Compreende? Então, se uma mulher tem um quadro há 10 anos, 15 anos, 20 anos, independente da parte do corpo dela, é que está faltando conjunto de nutrientes. Pode ser um, pode ser dois, pode ser 10. Sheila, como eu sei? Porque depende da parte do corpo. Conforme vocês vão falando as queixas de vocês, eu já sei por experiência clínica, tá? É a Michelle dentro da plataforma também, que é a nutricionista da equipe. Então, a gente sabe por experiência clínica. Então, por exemplo, vocês falam de uma queixa de intestino, por exemplo, algumas de vocês que não têm um movimento peristáltico dos intestinos. Então, vive com o intestino preso, ou demora para ir no banheiro, vai no banheiro a cada 3, 4 dias porque não tem um movimento. Isso é magnésio. A maioria dos casos é gordura, magnésio, tá? A falta do estímulo do movimento. Tá bem? Então, cada parte do nosso corpo, ele sinaliza, ele dá um aviso de alguma coisa que está faltando. Então, se o seu quadro, por mais que você acredite que o negócio, é assim mesmo, eu já fiz de tudo, eu já usei todos os remédios, eu quero trazer aqui para você a visualização da cura através dos nutrientes que você não está comendo ou não está absorvendo. E tem como a gente organizar isso. E eu estou mostrando para você que comer saudável não é terapia nutricional. Pega a chave. Não é. São coisas diferentes. Nutrientes específicos para o protocolo antifúngico. Aí que está a sacada, tá certo? E outra coisa. Lembre-se que tudo que foi descoberto pelos cientistas, grande parte daquilo que foi descoberto pelos cientistas, é reafirmado pelos cientistas, já veio de medicinas ancestrais que vinha do alimento. Medicina chinesa, Ayurveda. Não foi uma coisa assim que foi um profissional específico que ele descobriu isso. Não, foi uma coisa que ele trouxe lá de trás e continuou estudando. Assim como eu continuei estudando fungos, que outros profissionais já vinham estudando fungos, né? Então, a gente vai aprimorando aquilo que as gerações anteriores, os ancestrais, fizeram. Então, a gente vai buscando mais informações. Então, questão de micotoxina que eu trago aqui para vocês, na década de 60, de 40, entre 40 e 60 mais ou menos, foi quando deu os surtos lá dos perus, a crise das aves, que ficaram todas doidonas, as aves, e o pessoal doidona assim, porque elas ficaram todas piradas mesmo, os bichos, porque eles comiam cereais, né? As aves comiam cereais, comem até hoje, e estava contaminado por fungos, por micotoxinas, e começou a ficar transtornado os bichinhos. E aí as pessoas que comiam esses bichos, que matavam e comiam esses bichos, começaram a ficar doentes também. Então, essa questão ali do estudo do fungo e do problema que o fungo causa, isso já é de anos, de anos, de anos. Mas não é interessante, de um modo geral, isso ser abordado para a questão de saúde pública, sabe? Porque tem todo um mercado, um cenário que é retroalimentado com a venda dessas pomadas, com a venda dessas medicações. Vocês estão pegando a mensagem, né? Estão pegando as chaves aí das 11 horas. Tá bem? Então, essa chave aqui do magnésio é só para vocês terem um despertar inicial que cada partezinha do nosso corpo, um nutrientezinho que a gente coloca, nossa, faz muita diferença. Para nossa beleza, para nossa autoestima, para nossa mente, para o nosso espírito. Faz muita diferença, tá bom? Então, sim, vocês podem comer o chocolate amargo que vocês estão perguntando aí. Vai para os 70, tá? Eu sei que vocês vão migrar, sai dos 60 e vai para os 70, tá bom? Mulheres, vou deixar esse conteúdo aqui disponível para vocês. Quem chegou na metade, no final, quiser assistir, coloca a chave. Quando eu deixar o conteúdo salvo aqui, vou pedir a gentileza de vocês colocarem a chave, se vocês pegaram alguma mensagem. Quando eu postar o conteúdo, bota lá um monte de chave para eu saber que você estava aqui. Não deixe de comentar na foto que eu estou com o vestido vermelho. Por quê?
Porque além de você reafirmar aquilo que você aprendeu na consulta aula 1, vai ter o sorteio que vai acontecer no domingo. E para você participar desse sorteio, os melhores comentários. O que é o comentário que eu quero que você faça lá? Que você coloque algo que você aprendeu ali do conteúdo que foi importante para você. Pode ser alguma coisa que você sentiu ao assistir, alguma coisa que você vai levar ali de aprendizado que você não tinha prestado atenção antes e que com a mensagem que eu deixei ali na consulta aula te fez despertar e olhar diferente para alguma coisa. Então, deixa a sua mensagem nessa foto, tá? A foto tá fixada, é uma que eu tô de vestido vermelho. E no domingo eu vou fazer o sorteio, que é quando a gente encerra a nossa semana antifúngica aqui da nossa consulta aula, tá certo? E amanhã é liberado a consulta aula 2, que é a do diagnóstico nutricional. Então, amanhã tem a aula 2, que não é live igual eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Eu vou entrar às 9h30 da noite para tirar as dúvidas da consulta aula 2. Então, eu entro às 9h30 de novo. Mas eu preciso que vocês tenham assistido, porque senão a gente vai ficar, tipo, igual domingo no começo. Eu fiquei, tipo, procurando as dúvidas de vocês, mas eu sabia que algumas tinham assistido, outras não. Hoje eu já tô vendo que vocês estão mais afiadas, porque vocês já viram, a grande maioria de vocês já assistiu, tá certo? Então, separa um tempinho amanhã para você poder assistir, para quando eu entrar aqui às 9h30 da noite, a gente tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Fiquem com Deus, ótima noite, bom descanso para vocês. Acreditem, visualizem, tá? Visualiza o seu processo de cura. Não visualiza o jeitinho de se acostumar com a doença, tá? Visualiza o seu processo. Visualiza aquilo que você quer resolver, o que você quer melhorar. Então, essa questão de se ver saudável faz parte do processo de cura, porque você está há muito tempo vivendo com o problema e você fica remoendo a doença e fica pensando muito na doença. Então, precisa dessa limpeza mental. Então, precisa tirar esses pensamentos da doença, do problema, tá bom? Então, isso faz parte do processo de cura também. Boa noite, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. E